Bom dia, meus amores, bom dia, amigas, bom dia, irmãs, bom dia, queridas. Que saudade, não é? Cada dia a nossa saudade aumenta. E hoje, iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, onde continuamos a falar sobre a ferramenta que, com certeza, é a mais importante para a vida do crente, a oração. E hoje, a exemplo do salmista, rei, guerreiro Davi, nós vamos falar sobre a oração que transforma. E vocês vão lembrar comigo da história de Davi, o quanto ele transformou a sua vida dentro dos propósitos de Deus. De um menino a pastor de ovelhas. De pastor de ovelhas a um homem corajoso, guerreiro, general. De general de exército a rei. E sendo, apesar das suas falhas e precisando de constante transformação, o homem, como a Bíblia nos diz, segundo o coração de Deus. Vamos chamar os nossos slides para nos ajudarem nessa nossa lição hoje pela manhã? Os nossos slides, que são produzidos pela revista Compromisso, e parte deles nós também damos uma pitadinha, não é? Para podermos adaptar o assunto à nossa realidade. Então, nós estaremos iniciando o nosso estudo da revista Compromisso, é o 6º estudo, e nós estaremos, então, estudando sobre orar é se transformar, a exemplo do grande servo do Senhor, Davi. E nós vamos ter alguns objetivos nesta manhã para que nós possamos alcançar. O primeiro deles é entender que um coração transformado é a maior prova que temos de uma verdadeira vida de oração. A vida de oração deve produzir em nós mudança, transformação. Por isso, aprender a orar como os grandes servos do Senhor, que apesar das suas falhas, as reconheciam as suas falhas e pedia perdão em oração. E é esse gesto contínuo de orar, mesmo sabendo que está diante de Deus, apresentando suas falhas. A confissão com o arrependimento e o perdão é que causa a mudança que nós verificamos na vida de Davi. Compreender que precisamos ter consciência do agir de Deus em todas as circunstâncias, na história, no tempo, nas mazelas, nas vitórias, nós temos o agir de Deus. E compreendermos que precisamos orar, então, porque o agir de Deus não nos exime da responsabilidade da oração, da busca desse agir de Deus, da busca da vontade do querer de Deus. E vamos compreender, então, que na nossa oração a gente tem que perseverar, como já temos dito, porque há necessidade de lutarmos na obra do Senhor, como Davi lutou como guerreiro no seu tempo. E nos dispormos a orarmos buscando mudança. Nunca devemos ter na nossa relação com Deus uma relação em que não façamos, como sempre temos dito, uma autoanálise e percebamos aonde precisa mudar. Quem vai mudar? Deus. Como? Com a nossa oração de confissão, de arrependimento, de desejo de mudança daquilo que precisamos transformar diante do nosso Deus. E nós temos o nosso texto áureo. O texto áureo que se encontra no capítulo 22 do 2º livro de Samuel, verso 20. Samuel falando da experiência da sua vida em oração com Deus,
e como Deus agiu na sua vida, em meio à guerra, em meio à perseguição. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. Por quê? Porque Davi era perfeito? Não. Porque Davi conseguia ter com Deus uma relação em que ele se dispunha a abrir o coração, a mente, a vida para o agir de Deus, para ser transformado. Por isso Deus se agradava dessa sinceridade, desta atitude de se humilhar, como falamos na lição passada, de se apresentar com humildade, reconhecendo seus erros e a necessidade do agir de Deus para que houvesse transformação. Nós estaremos estudando o capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Esse capítulo já nos traz um cântico de Davi. Esse cântico também está registrado no Salmo 18. Pequenas mudanças, nuances, mas praticamente todo o capítulo 22, que é um cântico de Davi, está também registrado no livro de Salmos. E ali, naquele cântico, Davi se manifesta a Deus, sim, em oração, de louvor, de entrega, e ele fala da transformação que Deus trouxe para a sua vida, das guerras em que Deus o apoiou, das vitórias que Deus lhe proporcionou. E aí nós vamos perceber os ensinos de Davi a respeito da sua vida de oração. Vamos ver a intimidade de Davi com o nosso Deus. Por isso ele foi intitulado Homem Segundo o Coração de Deus. A sua história você já conhece. Durante a semana eu mandei um material falando sobre a vida de Davi. Quando o povo de Deus quis rei sobre si, eles próprios escolheram quem? A Saul, pela sua beleza, imponência, mas não era o homem que Deus escolheu. Não era o homem segundo o coração de Deus. E Deus mandou Samuel ir, capítulos 13 do segundo livro de Samuel, até a casa de um homem em Belém, na aldeia de Belém, chamado Jessé. Esse homem tinha vários filhos. Vários filhos foram apresentados a esse homem, a Samuel. Mas só Deus falou a Samuel que o seu ungido, o seu escolhido, era Davi. Quando Davi veio lá do campo em que apacentava o rebanho de seu pai, entrou na casa, e Samuel percebeu que aquele era o homem, ainda menino, porém, mas que seria o homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E Davi, durante toda a sua vida, precisou de muitos momentos em que ele se entregava a Deus para as batalhas ou para a realização no reino, mas principalmente como ser humano, como homem, ele precisava voltar-se para Deus com arrependimento, com mudanças que ele pleiteava de Deus, porque ele precisava dia a dia crescer, se transformar e se aproximar do desejo de Deus para a sua vida, que era que ele fosse cada vez mais o reflexo do seu querer, que fosse o homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E nós vamos ver essa expressão no Salmo 18, capítulo 2. Como Davi tinha com Deus essa relação em que ele buscava em Deus aquilo que ele precisava, e o Senhor era o seu rochedo, era o seu libertador, era a sua fortaleza, era em quem ele confiava, era o seu escudo, a sua força e principalmente a sua salvação. Então veja como Davi tinha com Deus uma relação em que ele contava com Deus em todas as situações de sua vida, para ser a sua segurança e o seu alto refúgio. Esse é o homem que vai nos ensinar nesta manhã a usarmos a oração para transformarmos aquilo que é necessário para termos com Deus essa vida de intimidade, em que vamos orar não só para Deus, mas vamos orar com Deus, numa conversa, num diálogo.
Lembra dos homens que temos relatado aqui? Homens que tinham com Deus intimidade para falar, mas falavam com humildade, com entrega, com confissão, com reconhecimento. Esse vai ser o tema da nossa lição nesta manhã. Buscarmos ter com Deus momentos de intimidade, para que Deus possa agir em nossa vida e nos transformar. A oração de Davi mostra que ele tinha plena consciência dos atos de Deus na história e nas circunstâncias. Todo o capítulo 22, nós não vamos reler o capítulo, porque as irmãs receberam a nossa leitura diária. Fizeram a leitura, com certeza, do capítulo 22 do segundo livro de Samuel. E entre os versos 8 e 22, Davi descreve a história do povo de Deus. O modo de Davi é poético, mas é direto, é preciso. Ele lembra de Deus escolhendo Abraão para ser o pai da nação. Ele lembra de Deus libertando o povo do Egito. Ele lembra de Deus conduzindo o povo até a terra prometida. E ele fala do quanto Deus agiu na história para cumprir o seu propósito na vida do povo. E Davi era não só um mero espectador da história. Ele próprio foi parte da história. Ele próprio teve a sua vida entregue nas mãos de Deus para fazer cumprir os propósitos de Deus para a vida do seu povo. E ele participou da história de Deus. Ele também foi um homem que foi vaso, foi servo, foi usado e ungido por Deus para construir a história dentro da vontade de Deus. E Deus está fazendo a mesma coisa hoje, irmãs. Comigo, com você. Ele está buscando em nós pessoas que não sejam meros espectadores, mas protagonistas da história. E a nossa história de homens redimidos, de mulheres redimidas por Deus, vai colaborar para que o plano, o propósito de Deus se faça realidade na vida do seu povo hoje. Como Davi foi ativo, participante da história que Deus construiu através do povo de Israel, tendo ele como rei, guerreiro, homem segundo o coração do Senhor. E nós vamos ver o quanto Deus agia na vida de Davi. Veja o que ele diz no capítulo 18, verso 6, que também está no capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo. E aí não havia um templo ainda. Vamos dar uma pausa no texto? O templo só foi construído por Salomão, filho de Davi. E nós fomos na lição passada até Neemias, nos anos 400 antes de Cristo. E agora nós voltamos lá para Davi, que está lá no milênio, não é? Nos anos 900 antes de Cristo. Está nos anos 800, melhor dizendo, antes de Cristo. Quase um milênio de história, que é o que eu queria dizer. Quase um milênio de história entre Davi e Neemias, que nós estudamos na lição passada. Todos homens que invocaram ao Senhor. E Davi, antes de Salomão, quando ele se referia ao templo, não existia ainda um templo. O templo de Jerusalém, o primeiro grande templo, rico templo, foi construído por Salomão, seu filho. Mas ele está falando da casa do Senhor que havia naquela época, que era, na verdade, o tabernáculo desde Moisés, que era reconstruído para atender à devoção do povo de Deus. Mas Deus ouvia o seu clamor, da sua angústia, a sua invocação, desde o seu templo. Na verdade, é uma expressão poética.
Deus está perto de nós, de cada um de nós, ouvindo o nosso clamor. E diz o texto: ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Que nós possamos ter com Deus essa mesma relação, irmãs. Podemos ter essa abertura. Quando nós nos dirigirmos a Deus em oração, que os nossos clamores sejam ouvidos por Deus. Quando que eles não são ouvidos? Porque Deus não quer nos ouvir? Não. Quando nós não oramos da maneira como Deus se agrada, que é de forma sincera, direta, sem vãs repetições, com perseverança, tendo um diálogo com Deus, e não apenas falando alguma coisa para Deus. É assim que Deus quer que o nosso clamor chegue até a sua face. Precisamos orar, irmãs, com disposição de lutar pela obra de Deus. No capítulo 22, dos versos 29 a 46, nós vamos ver que nesse momento do cântico de Davi, ele fala como Deus o preparou e deu nas suas mãos um exército para as batalhas. Davi era guerreiro, minhas irmãs. Ele não matou lá o Golias com um golpe de sorte, como muitos. Hoje a gente procura na internet notícias sobre Davi, vai ver um monte de gente querendo desmentir a história bíblica. Dentre esse monte de gente, eu vi um que dizia: não foi Davi que matou Golias, um mero menino, fazendo uma narrativa, inventando dentro do texto bíblico armadilhas para desacreditar a própria palavra de Deus. Mas lá nós vamos ver que Davi se colocou nas mãos do Senhor para guerrear. Guerrear? Mas Deus quer guerra? Irmãs, nós vamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que controla a história, com permissão ou com ação. E dentro do contexto que Davi vivia, ele precisou travar muitas batalhas. E nesse texto, que também está no capítulo 18 do livro de Salmos, nós vamos ver como Deus agiu na vida de Davi, preparando-o para as batalhas. Olha o que diz o texto, capítulo 18 do livro de Salmos, verso 32. Está desse jeito também lá no capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. O nosso Deus, irmãs, está também nos preparando para uma batalha. A batalha que vai prevalecer o reino de Deus sobre esse mundo. A batalha é espiritual. E nós não estamos longe dessa batalha. Ao contrário, muitos homens e mulheres de Deus já estão travando nos seus países perseguições e estão participando de batalhas. Davi participou de batalhas para fazer com que o reino de Deus, ali naquela região, a promessa da terra prometida, não fosse extirpada. Porque Deus cumpriu. Levou o povo à terra prometida? Levou. Mas não seria fácil a conquista. Desde Jericó até todos os dias do livro de Josué, de Juízes, dos reis, nós vamos ver o povo de Deus batalhando para manter o seu território. E Davi foi um guerreiro de Deus que ampliou o reino de Israel. Fortaleceu o reino, para que o reino pudesse prevalecer, para que o povo de Deus pudesse prevalecer, para que se cumprisse, através daquele povo, o plano de Deus. Qual era o plano de Deus para o povo de Israel? Não era outro, senão ser o povo que seria o berço do Messias. E esse plano se cumpriu. Jesus nasceu nesse berço. Esse plano se cumpriu. O que vem depois é outra parte da história. Mas Davi foi usado por Deus
para fazer o seu povo prevalecer, para que a promessa de Deus fosse cumprida. E Davi lutou muitas batalhas em nome do Senhor. E ele relata no capítulo 22 do segundo livro de Samuel que Deus era a sua fortaleza, que Deus o cingia com força, que Deus o aperfeiçoava no caminho. Ele era um guerreiro, um general, um homem de estratégias de guerra. Nós vamos ler o segundo livro de Samuel, vamos ver ali um homem estrategista, um homem que era usado por Deus para estabelecer, fortalecer e fazer com que prevalecesse o reino de Israel sobre os reinos vizinhos. E foi assim, durante todo o reinado de Davi, próspero, vencedor. O objetivo? Que a promessa de Deus continuasse se cumprindo na vida do povo que ele formou e escolheu para ser o berço do Salvador. Por isso, irmãs, nós também precisamos entender algumas considerações acerca de Davi. Vamos entender algumas considerações. O trabalho de Davi era guerra. Aí você pode questionar: guerra? Mas isso é o que Deus quer para nós? Guerra? Irmãs, não é uma guerra por poder efêmero. Não é uma guerra para suplantarmos o outro. Não é uma guerra de soberba, em busca de riqueza, de recursos financeiros, de nos apresentarmos diante da sociedade como sendo os vitoriosos, os populares, os influenciadores, não é? Agora nós temos algumas palavras atuais. Influenciadores digitais, mulheres empoderadas, são palavras que falam de uma vitória efêmera sobre coisas passageiras. O trabalho de Davi não era guerra pelo poder, pela supremacia, era guerra para, como já falamos, manter o povo de Deus dentro da promessa de Deus. Por isso, no capítulo 22, antes de falar dessa parte em que Deus o colocava como um vitorioso em meio às guerras, Davi faz uma recordação e louva a Deus pela história, mostrando que ele tinha consciência no seu trabalho como guerra que ele travava, era para prevalecer a obra do Senhor, os propósitos do Senhor. E isso era a exigência do seu tempo. As pessoas viviam assim. Os reinos guerreavam contra outros reinos. E Deus permitiu, infelizmente, a destruição do reino de Israel primeiro e o cativeiro do reino de Judá depois, como vimos na lição passada, pelo pecado do povo. Mas não que era propósito de Deus, foi resultado do pecado do povo. Mas Deus manteve um remanescente em Judá. Foi esse o trabalho que Deus cumpriu, a promessa que Deus cumpriu. E em cada tempo, nós também precisamos aprender como Davi, de que a luta pelo reino de Deus, pela obra de Deus, se faz necessária hoje. Observando, irmãs, as circunstâncias do nosso tempo. Observando aquilo que nos cerca hoje. Nós também precisamos nos preparar. Se antes estávamos travando lutas mais amenas, irmãs, nós estamos entrando num tempo em que o evangelho de Jesus estará sendo questionado. Estarão querendo destruir as verdades espirituais que nós pregamos, porque elas não são condizentes com esse tempo. Elas não são condizentes com a realidade desse tempo, que quer que tudo seja relativo ou que tudo seja dentro de um contexto. Então, nós temos, por exemplo, questões como ideologia de gênero. Nos dias de Davi, se não era guerra a ser travada, era por conquista de reino. Nos nossos dias, é por conquista e preservação dos nossos princípios. O
que diz a ideologia de gênero contra a Bíblia? Ah, não há homem nem mulher. O sexo, a identidade sexual é uma construção cultural e histórica. Isso aí, além de ser uma verdadeira asneira, é uma blasfêmia. Contra o quê? A palavra de Deus. Contra princípios inegociáveis da nossa fé. Eu só estou citando este exemplo para vermos que as circunstâncias que nos cercam, querendo menosprezar a palavra do Senhor, nos taxar de retrógrados, de fundamentalistas, de preconceituosos, tudo isso querendo apagar a importância, o valor do cristianismo na história. A história do mundo que temos hoje é graças ao cristianismo que tirou a humanidade do paganismo, da escuridão. E nós estamos voltando para uma era em que o homem está querendo prevalecer e não a pessoa de Deus. Precisamos, assim, para travar as nossas guerras, como Davi travou as guerras, em nome de Deus, observar as circunstâncias. É agora o nosso tempo de luta. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nos enganou. Se pularmos lá para o Novo Testamento, vamos ver que a luta pelo reino de Deus foi também uma bandeira que o nosso Senhor Jesus Cristo levantou. Ele não iludiu seus discípulos. Quando mandou os 70 pregar, ele disse, se aquela cidade não te receber, e ele disse que nós sofreríamos perseguições, nós seríamos vítimas de martírios. E todos os primeiros apóstolos foram martirizados, com exceção de João. E o povo de Deus tem sofrido perseguição a cada dia. Nós sabemos agora de uma notícia de um casal de pastores no Irã, pastor Vitor e a esposa, tem um nome que eu não consigo me lembrar, mas é algo parecido como Shamira, pastores cristãos no Irã, que tinham uma igreja na sua casa, que faziam um trabalho muito parecido com a igreja primitiva, ensinando a Bíblia de lar em lar. Foram condenados, ela a 5 anos de prisão, e ele, pessoas já de uma certa idade, não eram jovens, e ele a 10 anos de prisão. Qual era o crime? Crime contra o regime iraniano, que é um regime voltado para a religião muçulmana, não é? E a luta pelo reino de Deus ali no Irã, na China, na Coreia do Norte, nos países africanos que são dominados pelos povos muçulmanos. Então, nós temos o comunismo e as religiões radicais, não os muçulmanos em si, mas as práticas radicais da religião muçulmana, perseguindo o povo cristão no mundo hoje. O nosso Senhor Jesus não nos iludiu. Ele sabia que enfrentaríamos aflições. Ele nos diz isso nesse texto tão lindo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Vamos viver um mar de rosa? Não. Vamos viver em luta. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim como Davi tinha em Deus a sua força, nós também devemos ter bom ânimo, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu o mundo, nos dá também a garantia de vitória. A nossa vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quais são as circunstâncias que enfrentamos hoje? Enfermidades, não é só a Covid-19. Enfermidades. Países muito mais pobres que o Brasil não são assolados esporadicamente por uma ou outra doença. São constantes. Cólera, desnutrição, fome. Uma série de enfermidades que assolam o mundo. A depressão, a ansiedade, as doenças psicológicas, o suicídio como fruto de doenças psiquiátricas que têm crescido em nosso mundo.
Nós temos também a violência, uma crise mundial. Violência urbana, violência doméstica, violência contra a criança, violência no campo, violência na escola. Nós não sabemos aonde vamos parar. Temos a crise econômica, não só pela questão da pandemia, mas tem crise econômica no mundo inteiro. Países em verdadeiro estado de miséria. Pessoas sendo subjugadas por outros líderes ou políticos poderosos ou ditadores poderosos que enriquecem à custa da miséria do povo. E agora, por conta da pandemia, todo mundo está nesse encalço com esse problema econômico. Nós temos a crise moral, irmãs. A crise moral, corrupção, imoralidade, pedofilia, homossexualidade. Tanta crise que nos cerca. A própria pornografia que está aí como prato cheio nas mídias. Nós precisamos reconhecer quais as circunstâncias que enfrentamos hoje. E perseguição religiosa no Brasil? Sim, no Brasil, como já falamos anteriormente. Estamos sendo perseguidos pelas nossas verdades, pelos princípios que pregamos, combatidos naquilo que achamos que é essencial, que é a palavra de Deus. E nós encontramos, por exemplo, agora, só para trazer um choque de realidade, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, que está também trabalhando no Supremo Tribunal Eleitoral, trazendo no seu voto um novo instituto, que é o poder religioso, como um elemento para questionar a vitória de um candidato. Eles consideram que o poder religioso de um líder, de uma denominação, de uma igreja, de um grupo religioso, pode influenciar numa eleição negativamente. E querem cercear o direito. Não, irmãs, não fiquem iludidas. Ah, mas eu não quero que se fale de política na minha igreja. Está errado. Levar para o púlpito políticos, fazer campanha política do púlpito, ou das salas de escola dominical, ou nos grupos da igreja, está errado. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do pastor, do líder, da professora, do professor, do líder de jovem, abrir os olhos para o nosso jovem sobre questões políticas, influenciando positivamente. As irmãs não se iludam que esse princípio que o nosso ministro Fachin quer trazer e já está sendo votado, já teve 2 votos contra, mas ainda tem acho que umas 6 pessoas para votar, se não me engano. Tem 1 a favor, que é do ministro, e 2 contra. E agora nós estamos à beira de termos cerceado os nossos direitos, de falarmos as verdades que nós achamos sobre o mundo que nos cerca, porque vão achar que isso é influência religiosa sobre o aspecto político, que vai influenciar as eleições. Irmãs, isso é só uma porta para dizer, aquele pastor está falando isso contra a segurança nacional. Está falando isso contra esse político aqui. Está usando de injúrias. Pastor nenhum, em sã consciência, líder nenhum, moral, espiritual, que esteja ao lado de Deus e das verdades espirituais, vai usar o púlpito para fazer proselitismo político. De forma alguma. Mas falar as verdades que nos cercam, das circunstâncias que nos cercam, é dever da liderança. E nós estamos sofrendo perseguição religiosa para nos calar. Isso, irmãs, é luta que devemos travar. No mundo tereis aflições. Essas são aflições apenas exemplos. Muitas outras estão querendo calar o povo de Deus. E nós precisamos lutar pelo reino do Senhor. Precisamos orar com coragem para mudar. Mudar as circunstâncias, mudar a história e mudar a nós mesmas em primeiro lugar. Davi foi um homem rendido a Deus.
Davi se entregou nas mãos de Deus. Davi não foi perfeito. Davi foi um pai com muitos problemas. Davi foi um marido problemático. Se juntou com muitas mulheres. Trouxe muita discórdia para o seu lar. Davi adulterou. Pecou contra Deus em primeiro lugar, que abomina o adultério. Davi conspirou contra Deus, quando também conspirou para matar o esposo de Betseba. Mas quando reconheceu a tudo isso, Davi foi transformado. Davi se fez na sua trajetória amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Precisamos orar com essa coragem, irmãos. Senhor, está aqui a minha vida, o meu erro, a minha falha. Muda, Senhor. Faça a mudança necessária. Diz o texto no capítulo 18, verso 24, do livro de Salmos. Assim que retribuiu-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Ele aqui está ressaltando que ele pecou. E Deus o retribuiu conforme aquilo que ele fez. Depois do seu arrependimento, Deus o justificou e purificou as suas mãos, purificou a sua vida. Quando nós pecamos, devemos ter coragem para chegar diante do Senhor em oração, pedir que Deus nos transforme. Perdão, arrependimento, mas também mudança, transformação. Quando Deus nos convida a depositarmos na sua mão a nossa vida, Ele não quer apenas que nós nos apresentemos a Ele para falarmos das nossas necessidades. Eu preciso comer, eu preciso vestir. Mas isso Ele já faz, até para os pássaros do céu e para os lírios do campo. Ele quer uma relação de intimidade, sobretudo uma disposição de orarmos pela transformação, pelo crescimento, pela mudança necessária em nossas vidas. O chamado de Deus à oração é para que nós possamos apresentar as nossas necessidades, sim, que precisam ser atendidas por Deus, mas, sobretudo, que nós possamos aceitar o convite do Senhor para as mudanças, e isso nos fará ter com Deus uma experiência verdadeira de transformação. Transformação de dentro para fora. Transformação da minha vida a partir do perdão dos meus pecados, da busca de santificação, de uma intimidade com o nosso Deus. Davi confessou o seu pecado, aquele que nós estávamos nos referindo. Quando ele pecou, ele casou com Betseba, e Natã, o profeta do Senhor Deus, fez com que Davi tivesse um entendimento de que o seu pecado não estava encoberto diante do Senhor, e ele confessou o seu pecado e suplicou pelo perdão de Deus. O capítulo 51 do livro de Salmos é essa oração que pede a Deus a transformação. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um novo coração, purifica, transforma, limpa e renova, modifica, transforma dentro de mim, de dentro para fora, um espírito estável. Em outras versões, um espírito inabalável. O que Deus estava aqui querendo fazer na vida de Davi é o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Quando buscarmos ao Senhor em oração em busca de transformação, antes com o reconhecimento do nosso pecado, com arrependimento, com a busca do perdão, Ele vai criar um novo modo de vida para nós. Uma nova atitude, um coração puro. Ele vai purificar a nossa vida daquele ato pecaminoso. Ele vai nos mudar, renovar de dentro para fora e vai criar um espírito estável. O que isso quer dizer?
Ele vai nos fortalecer para não pecarmos, para não vivermos numa onda. Peca, perdão, arrependimento. Peca, arrependimento, perdão. Um espírito estável, fortalecido, para crescermos diante do Senhor com uma vida que não tenhamos mais as recaídas. E se tivermos coragem para orar pedindo transformação. Irmãs, nosso Deus quer que nós nos apresentemos a Ele em oração, como mulheres que querem ser transformadas. Um novo espírito estável, uma nova vida purificada, um novo modo de viver, com atitudes que agradem ao nosso Deus. E a oração é a porta que nós abrimos para que Deus possa transformar a nossa vida de dentro para fora. Que Deus venha, irmãs, nos abençoar todos os dias, para que possamos realmente vivermos uma vida de oração. Beijo!